Voltei aqui. Então, vamos nessa aqui, nação corintiana. Bora falar de notícias do Corinthians, né? Falei que eu ia voltar, voltei, né? Tive que fazer umas coisas aqui, por isso que eu comecei a gravar esse vídeo aqui agora, beleza? Bom, a informação que eu trago aqui, nação corintiana, uma delas é sobre o Breno Bidon, né? E depois eu vou falar sobre o jogo das Bravas do Timão, né? No último domingo, né? Então, vamos nessa aqui, né? Informação da CNN, nação corintiana. O volante Breno Bidon, de 20 anos, ele pode estar de saída do Corinthians. Ai, Rico, como assim Breno Bidon está de saída? Bom, o jogador entrou na mira do futebol saudita e desperta o interesse do Fundo de Investimento Público, responsável por gerir os principais clubes do país. O destino mais provável seria o Al Ahly, a equipe onde atua o técnico argelino Riyad Mahrez, e que tem o técnico Matthias Jaissle como um dos grandes admiradores do futebol do jovem corintiano. As conversas giram em torno de uma proposta de aproximadamente 18 milhões de euros, cerca de 114 milhões. O Timão detém 90% dos direitos econômicos de Bidon e, em caso de venda, teria direito à maior parte da quantia. A expectativa dos sauditas é de que o meio-campista chegue valorizado e com papel de destaque em sua nova equipe. Ó, então tá aqui, nação corintiana, a informação aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Informação da CNN, né? Eu tinha falado para vocês, nação corintiana, nos últimos vídeos aí, eu tinha falado para vocês que o Breno Bidon vinha sendo especulado por times da Europa, né? Times da Europa, não só times da Europa, como times da Arábia Saudita também, né? Obviamente clubes fora do Brasil. E dessa vez o próximo time que chegou a sondar o Breno Bidon é o Al Ahly, né? O Al Ahly da Arábia Saudita é o time que está de olho no Breno Bidon, né? Se, por exemplo, essa proposta que eles fizeram de 18 milhões de euros, cerca de 114 milhões, é uma proposta de um valor bem equivalente, o que pode gerar, né? Uma proposta de um valor bem equivalente, né? Então, o que acontece, nação corintiana? O que acontece? Se o Corinthians vender o Breno Bidon, o Corinthians vai manter os 90% dos direitos econômicos dele, né? A não ser o direito à maior parte da quantia, que ninguém sabe qual que é, né? Então, se o Corinthians vender o Breno Bidon, nação corintiana, se vender o Breno Bidon, o valor que vai receber é um valor de maior parte dessa quantia. Agora, ou seja, os sauditas, eles querem que o Bidon já vai chegar valorizado, né? Então, eu acho assim, tudo indica que é um caminho certo, né? É um caminho certo. Ou seja, é por isso que eu tinha falado para vocês, nação corintiana. Esse grande erro da diretoria de renovar o contrato do Breno Bidon até 2029 foi um erro gigantesco. Porque tinha clube interessado no Bidon no ano passado. Ele estava bem próximo de ser vendido, né? Bem próximo de ser vendido. E aí o que a diretoria faz? O que a diretoria faz? O que a diretoria faz, nação corintiana? O que eles fazem? Preferem renovar o contrato do Breno Bidon para depois aumentar o valor da multa rescisória. Foi isso que eles pretenderam. E renovar o contrato do Bidon ao invés dos clubes que estão interessados nele. Estava quase tudo certo do Corinthians vender o Breno Bidon no ano passado. Mas não. O que a diretoria faz?
renova o contrato do Breno Bidon, que foi formado na base, veio da base. É por isso que eu falei, nação corintiana. Essa cagada que a diretoria do Corinthians fez de renovar o contrato do Bidon, foi a partir daí que mostra o erro onde está. Porque a prova está aí. A prova está aí que a diretoria errou em renovar o contrato do Breno Bidon. Porque, eu ainda disse, se renovar com o Bidon vai dar merda. Se vender o Bidon, o valor pode ser de uma quantia enorme. Mas aí, a diretoria faz o que quer para deixar a torcida insatisfeita com essa atitude, com essa incompetência em renovar o contrato do Bidon. Bom, é exatamente isso aqui que eu ia falar para vocês, que o Bidon, sim, ele pode estar sim de saída do Corinthians e ir provavelmente para o Al Ahly da Arábia Saudita. Não é verdade? Então, provavelmente é isso aí. Então, se o Corinthians tivesse vendido o Breno Bidon, nação corintiana, não estaria passando por esses problemas. É tanto problema que a gente tem aí. Tanto problema que a gente tem, que hoje, durante a live de hoje que eu falei para vocês, nação corintiana, durante a live do aniversário do Corinthians, eu tinha falado para vocês que o Corinthians decidiu encerrar a busca por reforço por conta do transfer ban. Agora, olha o dinheiro que o Corinthians não tem para pagar o Santos Laguna. Olha o dinheiro que o Corinthians não tem. 40 milhões, nação corintiana. Esse é o dinheiro que o Corinthians não tem. O Corinthians não tem nem isso aqui para pagar o Santos Laguna, para tirar esse transfer ban, que não sai de jeito nenhum. Hoje, está fazendo um mês que o transfer ban está aí. O transfer ban foi ativado no dia 12 de agosto. Quando passou o prazo que era para pagar o Santos Laguna. Mas a diretoria é tão incompetente que deixou dias e dias passando, ficaram enrolando a semana inteira, tiveram o final de semana inteiro para resolver isso e não fizeram isso. E agora, o que a gente pode esperar disso aí, nação corintiana? De uma diretoria que não sabe o que faz. Mas quando é para tomar uma providência, precisa ser tomada com urgência. Com urgência. Mas não. Deixaram passar dias e dias. E hoje, Corinthians decidiu encerrar a busca por reforço por causa disso aí. Por causa desse transfer ban que está aí um mês e não sai de jeito nenhum. O São Paulo sofreu um transfer ban na FIFA por volta de 2 horas da tarde. O que eles fizeram? 2h30 da tarde já resolveram essa parada e tiraram o transfer ban. E o Corinthians? Nada. Nada. O que estão fazendo com o Corinthians, nação corintiana, não existe. Não existe. A gente comparar a folha salarial do Corinthians com a folha salarial do Mirassol, olha a folha salarial do Mirassol. É isso aqui. 6 milhões. 6 milhões de reais é a folha salarial do Mirassol. Agora, olha o nível que a gente tá. Só conseguiu contratar um reforço, mais ninguém. Olha para vocês verem, olha isso, nação corintiana. Olha isso. Olha o nível da incompetência dessa diretoria tão sem vergonha. E só trouxeram um reforço. E eu fico aqui pensando. Isso tudo é falta de planejamento. Só que aí, nação corintiana,
fica aquela pergunta que não quer calar. Por que o Félix Torres veio para o Corinthians? Essa é a pergunta que eu quero fazer para o Osmar Stabre. Eu quero saber por que o Félix Torres foi contratado, sendo que nem era para trazer o Félix Torres. Aí, ó. E tá para acontecer o outro transfer ban do Matias Rojas e o transfer ban do Tajeres sobre o Garro. Então eu faço mais uma vez um alerta para a diretoria do Corinthians. Eu faço um alerta gigantesco. Resolvam isso. Resolvam isso, porque senão o Corinthians vai perder pontos no Campeonato Brasileiro. E isso é um alerta vermelho. Alerta vermelho no Corinthians. Isso é um alerta. Porque se esse transfer ban acontecer do Matias Rojas e do Garro, é perda de pontos para o Corinthians entrar na zona de rebaixamento. E o Corinthians ser rebaixado com 18 rodadas de antecedência. É, nação corintiana. Isso é o que a gente está passando. Bom, então, vamos voltar aqui no assunto do Breno Bidon, nação corintiana. Sobre Breno Bidon, que o Al-Ahly está pretendendo trazer ele, vamos ver que valor que o Corinthians vai receber. A maior parte da quantia que vai receber, né? Porque se Breno Bidon for vendido, o Corinthians vai ter direito à maior parte dessa quantia. Vou repetir, a proposta que o Al-Ahly fez é de 18 milhões de euros, cerca de 114 milhões de reais. Um valor bem equivalente. Valor bem equivalente a isso aí. Então, nação corintiana, é por isso que eu falo e eu faço mais uma vez um alerta para a diretoria. O alerta vermelho está ligado no Corinthians e vocês têm obrigação de resolver essa parada do transfer ban. E eu volto a repetir, nação corintiana. O São Paulo sofreu transfer ban 2 horas da tarde. E aí 2h30 da tarde já resolveram a parada e tiraram o transfer ban. Agora olha o Corinthians nessa situação. Olha o Corinthians nessa situação. Essa situação tão desastrosa. O Corinthians está fadado às traças. E se não der um jeito nisso aí, a única solução é o quê? A SAF. Essa é a única solução. Eu vejo gente falando que o Corinthians não precisa de SAF. Sou obrigado a ver gente falando isso. Que o Corinthians não precisa de SAF. É complicado, nação corintiana. Essas coisas que acontecem no Corinthians. Dia após dia, a gente não tem um minuto de paz. A gente não tem um minuto de sossego. O Corinthians ainda vai ter 10 dias para treinar durante a data FIFA. Vai ter 10 dias para treinar durante a pausa para a data FIFA. E a gente não tem isso aqui. Ó, a gente não tem isso aqui. 1 minuto de sossego e 1 minuto de paz. E a diretoria não é nem isso aqui. Sabe o que é isso aqui? É um grãozinho de arroz. E vão conseguir coroar isso aqui, que é a famosa cereja do bolo. Essa diretoria está conseguindo coroar a cereja do bolo. Porque se tomar esses 2 transfer ban, a cereja do bolo vai ser coroada nisso aqui. Isso aqui é a famosa cereja do bolo. Olha como o Corinthians está uma verdadeira bagunça. Está uma verdadeira bagunça. E isso é falta de planejamento. Falta de planejamento. E falta, sabe de quê? Ó? De vergonha na cara. E
Isso é falta de vergonha na cara. Que a torcida do Corinthians está sendo desrespeitada, né? Está sendo desrespeitada de uma vez. Bom, vamos aqui falar, nação corintiana. Vamos aqui para não alongar muito aqui, né? São 8h23 da noite, né? Tem que ser rápido aqui que a bateria do meu celular está acabando. Vamos aqui falar do jogo das brabas do Corinthians, né? O jogo do Campeonato Brasileiro Feminino, né? O segundo jogo da semifinal. O Corinthians empatou o segundo jogo contra o São Paulo por 2-2. Gols de Marisa e Andressa Alves. Então tá aqui. Mais uma finalíssima das brabas, né? Que estão de parabéns, né? Mais uma final aí no Campeonato Brasileiro Feminino. E é isso aí, né? Mais uma final aí pra conta, né? Agora, o que me preocupa, nação corintiana, quem não assistiu a live do Lobo, o que me preocupa, nação corintiana, as nossas meninas jogar de manhã num sol daquele e no calor gigantesco, jogando 10h30 da manhã em pleno domingo. Mas sabe de quem que é essa ideia? É da senhorita CBF, que coloca o jogo das brabas para 10h30 da manhã, num sol fervendo, num calor de a temperatura que chega até ferver. E eu espero que no jogo da final do Brasileirão Feminino, eu espero que coloquem para 4 da tarde, porque se colocar para 10h30 da manhã, ninguém vai aguentar o sol. Ninguém vai aguentar o sol. Por quê? O primeiro jogo vai ser justamente no feriado de 7 de setembro. Calma aí, nação, já volto. Nação, eu tive que parar a gravação aqui, porque chegou visita na minha casa, tive que parar a gravação aqui. Então eu tava falando aqui, nação corintiana, o primeiro jogo da final do Brasileirão Feminino, de Cruzeiro e Corinthians, no feriado de 7 de setembro. O horário ainda não foi confirmado. E eu espero que não coloque para 10h30 da manhã, porque se colocar, o pior tá para acontecer, né? Mas eu, de novo, parabéns às brabas aí do Corinthians, né? Então, eu acho que as brabas do Corinthians estão de parabéns, né? Só que o Lucas Pissarrato é um péssimo de um treinador. Um péssimo treinador. É um péssimo treinador. Bom, nação corintiana, é exatamente isso que eu queria falar aí pra vocês aí, né? Amanhã eu volto aí pra trazer mais um conteúdo novo aí, né? Sobre esse afastamento dos ex-presidentes Andrés Augusto Melo e Duílio Monteiro Alves. Então amanhã eu já volto para trazer esse conteúdo novo aqui para vocês aqui, beleza? Então é isso aí, nação corintiana. Se inscreve aí no canal, ativa essa notificação, deixa o like e compartilha esse vídeo com os amigos aí, beleza? Então é isso aí, nação corintiana. Valeu, falou. E vai, Corinthians, até amanhã. Valeu, falou, boa noite a todos e até amanhã.